aí, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. E vídeo de fim de ano normalmente vai falar sobre os planos, planejamento para 2026. Porque é interessante como essa questão do calendário, né, influencia a nosso comportamento. Então, já que estamos no fim de um ano, iniciando um outro, a gente começa aí a fazer planejamento. Como eu sou casada com um gerente de projeto, engenheiro, planejar, estruturar é a linguagem que a gente fala aqui em casa, né? E eu acho que quando a gente está criando a nossa lista, né, das resoluções para o próximo ano, às vezes a gente não leva em consideração o que não deu certo ou os planos, né, que não saíram como projetado no ano, né, que está se encerrando. E é interessante como a gente às vezes acha que planos frustrados ou como quando as coisas não saem da forma que a gente planejou, isso obrigatoriamente seja algo ruim, mas na verdade nem sempre é assim. Deixa eu dar um exemplo que é o que acabou acontecendo comigo nesse ano, né, no trabalho. 2024 foi um ano bem desafiador lá na minha empresa, por conta de mudança de gerência, né? A diretora que tinha até me contratado e que era uma pessoa com bastante poder dentro da empresa, ela se aposentou. E ela treinou, né, uma nova pessoa para a função dela, e esse cara ficou só 6 meses e pediu as contas, saiu, zarpou e ficou um buraco, né? Principalmente, né, porque a filial de Toronto, a qual eu trabalho, ela é responsável aí por grande parte dos lucros, né, da empresa a nível Canadá. Então, 2024 foi um ano bem desafiador. E na mudança, né, e aí quando contrataram uma nova gestão, começou assim a ter cortes, né, de funcionários. E uma amiga muito próxima minha, uma pessoa que me ajudou muito, né, me ensinou muito, ela foi demitida. E também junto com um senhor já com 35 anos de empresa, ele também foi demitido. Então causou, né, vamos dizer assim, o ambiente de trabalho ficou uma coisa assim, muito de incerteza do que poderia vir a acontecer. E eu na época estava aí com 2 anos de empresa. E aí começou 2025, né, com um estresse muito alto no ambiente de trabalho, e foi quando aí eu recebi o convite, né, de um outro gerente para eu estar mudando de departamento. E foi interessante porque com 2 anos já numa função, eu já estava ambientada, já sabia o processo, estava me destacando. E esse convite realmente foi um convite de sair, né, vamos dizer assim, de uma área de conforto, apesar de o momento estar muito estranho, para ir, né, para um desafio novo, conhecer um novo departamento. Apesar de os departamentos eles meio que trabalham lado a lado, mas era um desafio para aprender. E eu aceitei, né? Então assim, o plano do início de 2025 seria, né, me consolidar na função, ou talvez até, né, uma questão de mudar de empresa e tal, por conta do clima que estava. Mas como eu tive esse convite, eu falei, ok, vamos para aí um novo desafio. E de fato, apesar de ser o mesmo sistema, é tão diferente e a visão, né, do que da minha antiga função para essa função era tão diferente que realmente foi um desafio inicial. E o tempo foi passando, né, e eu comecei a me consolidar na nova função. E na verdade eu fui criando um novo objetivo, né,
para essa função. E eu fui fazendo meio de campo entre a minha antiga função, já que eles contrataram uma equipe toda nova, que não tinha experiência nenhuma, e eu acabei me tornando aquele elo entre os dois departamentos, mas também, né, ensinando a função antiga e até, de uma certa forma, protegendo os novos funcionários, né, dos desgastes que ocorreram, né, na mudança de gerência. A gente está terminando o ano de 2025, batendo recorde aí de vendas, e realmente esse momento de transição, apesar de ter sido bem caótico, né, a gente pôde colher os frutos. Então, não necessariamente como a gente começa a analisar e projetar as coisas, às vezes elas saem, né, de forma como não planejado, mas isso não necessariamente é algo ruim. Então, hoje é interessante, né, você passar pelo processo de transição e permitir ir se adaptando, e nem sempre quando você acha que você quer controlar todas as fases, que isso é o melhor. Às vezes é realmente deixar, né, estar maleável, adaptável às mudanças e abraçar o novo. Um outro ponto, né, que a gente às vezes não leva em consideração quando está fazendo o planejamento, é que, e se você alcançar o objetivo antes do esperado? Isso aconteceu comigo nessa minha trajetória, né, de emagrecimento. Eu já compartilhei aqui, né, que eu faço tratamento com uma nutricionista brasileira, e no meu projeto, né, eu me dei 4 anos para eu estar aí voltando a ter uma vida saudável e focar nisso. E por que 4 anos? Porque na verdade foram 4 anos, né, iniciais aqui, que o meu objetivo era a imigração. Então eu realmente deixei em segundo plano a questão, né, de me exercitar, de fazer academia, de me alimentar bem. Não foi nem assim com esse propósito, mas acabou acontecendo assim, e eu acabei engordando. E aí quando eu entendi que, né, eu já tinha imigrado, já tinha conseguido o PR, já estava a caminho da cidadania que hoje eu já tenho, eu entendi que agora era voltar, né, para os pilares que eu acredito de uma vida boa, saudável e com qualidade de vida. Então, num ano eu me inscrevi na academia e comecei a malhar, e no segundo ano eu comecei a perceber que eu precisava dessa ajuda de uma nutricionista, e foi quando eu contratei a Mari, e a gente já está indo aí para 2 anos de trabalho juntos, ou seja, no meu projeto de 4 anos focando nisso, eu alcancei o objetivo, vamos dizer assim, em menos de 3 anos, porque eu completo 2 anos com ela agora em fevereiro. Então, em menos de 3 anos, eu perdi todo o peso que eu ganhei, vamos dizer assim, da minha vinda aqui no Canadá. E aí, isso que acontece. Quando você faz um projeto, você tem um objetivo, você coloca um tempo, e aí fica a pergunta: o que faz agora, quando você alcança o objetivo antes do prazo, né, estipulado? E eu assisti um vídeo que eu achei muito interessante, e eu percebi que eu já faço isso de uma forma natural. Quando, ao invés de você ter objetivos fixos, você cria sistemas na sua vida. Então, porque no momento que você alcança um objetivo, você acha que acabou ele, né? Seu alcançado, e agora não tem mais nada para fazer. Então, meio que manda mensagem pro seu cérebro que, ok, você concluiu essa etapa, e meio que não tem etapas seguintes. Mas quando você cria sistemas,
você não só trabalha em cima deles, como você tenta sempre estar aperfeiçoando eles. Então, o objetivo nunca foi chegar ao peso tal, ao peso que eu era antes de me mudar para cá. Mas o objetivo ou o sistema que eu quero e tenho implementado na minha vida é exatamente ser ativa. Então eu tenho o objetivo de fazer musculação 4 vezes por semana, praticar a corrida, né, desde que ela não esteja atrapalhando no meu trabalho de ganho de massa muscular, me alimentar de uma forma saudável e equilibrada. E isso é saber também aproveitar datas, né, como o Natal, e me deliciar com as coisas de Natal, ou num aniversário, ou numa viagem. Então são sistemas que eu tenho colocado em prática e que com isso, né, acaba que o objetivo em si não seja algo ponto final da história, mas na verdade são só marcações que você tem ao longo do seu projeto, para que você entenda que você está tomando as medidas certas para não só alcançá-los, e aí depois de alcançá-los você tem uma próxima etapa. Por exemplo, esse vazio de quando você alcança um objetivo e não sabe o que fazer com ele, foi exatamente o sentimento que eu tive quando a gente recebeu o PR, né? E aí depois a cidadania. E agora? O que temos aí, né? Já que a gente estava tão focado no projeto Canadá, e aí quando você completa ele, e agora? E eu gravei um vídeo e eu falei assim, agora é viver, né? Não só viver no Canadá, mas viver a experiência do que o Canadá, né, as portas que podem se abrir. Então, o objetivo, sim, né, ele foi concluído, mas agora é desfrutar, né, dessa vitória. E eu acho que é com isso que eu levo para 2026, né? Claro que eu vou, sim, criar meus planos, minhas resoluções. Eu gosto de fazer isso, mas levar em consideração, né, e refletir sobre as coisas que não deram certo no ano que passou, mas que não necessariamente isso seja algo ruim. Não deram certo porque nós não temos o controle de toda a situação, e às vezes as surpresas que vêm ao longo do caminho, elas são muito positivas, e então ser adaptável, maleável, pode ajudar muito a gente a alcançar até objetivos que a gente nem estava com eles assim em meta. Então pro vídeo de hoje é só. Para 2025 é isso aí. O ano se encerra, mais um ciclo. Muito grata a Deus por tudo que aconteceu em 2025, e com muita esperança e com muita novidade para 2026. Então até o ano que vem. Tchau!